Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de número 17. Primeira Tessalonicenses 5, 17. A palavra do Senhor diz assim: orem sem cessar. Você pode dizer amém? Declare comigo, diga assim: orai sem cessar. Declare isso para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela: ore sem cessar. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra e oramos no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, para que por ela o teu Espírito venha ministrar ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, por isso nós te pedimos, fala conosco, Senhor, que não saiamos daqui nessa noite sem percebermos em nosso espírito a palavra do Senhor falando ao nosso coração. É isso que nós te pedimos e você diz amém. Aleluia. Na quarta-feira passada nós trouxemos uma palavra que falava acerca da oração. E hoje nós queremos dar continuidade a essa palavra. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo exortou: orai sem cessar. Fica muito claro no texto que devemos orar. E a verdade é que nós entendemos isso. Mas também é verdade que nem sempre nós oramos como deveríamos. E a recomendação da palavra é que nós devemos orar. O tipo de oração a qual devemos orar é a oração incessante. Ou seja, é um tipo de oração que não cessa. Então, o tempo todo, recomenda a palavra do Senhor, nós devemos nos colocar nesse lugar de oração. E é interessante nós observarmos que alguém disse que a oração só exige um requisito, que é a espiritualidade. A oração é um chamado para todos. O Senhor espera que nós possamos estar diante da sua presença em oração. Às vezes nos sentimos indignos de nos achegar ao Senhor nesse lugar. Mas a verdade é que o Senhor espera que nós ali possamos estar. A palavra fala sobre um fariseu e um publicano, onde aquele que era o religioso, ele exaltava a si mesmo das suas muitas benfeitorias, e aquele que olhava para si, reconhecia que não havia benfeitoria algum, era aquele que, diz a palavra, nem sequer conseguia erguer os olhos aos céus.
mas ele também orava. E a palavra diz que aquele foi justificado pelo Senhor, ao passo que aos nossos olhos, talvez aquele que fizesse tudo de uma maneira correta, conforme reza a cartilha, ele não foi aprovado pelo Senhor. Porque a oração, a verdadeira oração, aquela que toca o coração do Senhor, não é a oração com palavras bonitas, palavras retóricas, mas é a sinceridade do nosso coração. É isso que o Senhor ele quer encontrar em cada um de nós, e todos nós somos chamados a orar. Alguém disse que a oração, ela move o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não resiste a um coração quebrantado e a um coração contrito. E todas as vezes que nós nos achegamos assim diante da sua presença, quebrantados, em oração, o coração de Deus, ele se move em nosso favor. Amém? E o Senhor então espera que nós possamos entrar nesse lugar, porque em todo tempo ele quer derramar sobre nós do seu coração. E por que é tão importante orar? Porque a palavra do Senhor nos recomenda a orar e de forma incessante. Porque olha, tudo o que não está no campo da oração toca o que é temporal, mas a oração, ela toca o que é eterno. Então, se nós queremos acessar aquele que é eterno, se nós queremos entrar neste lugar da eternidade, nós só poderemos fazê-lo por meio da oração. Por isso o Senhor nos convida a esse lugar. É interessante que o lugar da oração, ele desestimula toda e qualquer vaidade pessoal, algo que está muito em alta em nossos dias. Todos nós queremos um lugar ao sol, todos nós queremos de alguma forma demonstrar as nossas habilidades, demonstrar o nosso conhecimento, demonstrar aquilo que nós sabemos fazer. É verdade que muitas vezes alguns até extrapolam nisso, mas o lugar da oração desestimula você de qualquer vaidade pessoal, porque esse é um lugar aonde você não é visto, pelo menos não pelos olhos humanos, mas você é visto unicamente pelos olhos de Deus. Você pode dizer amém? A oração, amados irmãos, nos leva ao lugar de maior intimidade com o Senhor. E o Senhor verdadeiramente deseja que nós possamos ser um com Ele. Nesse lugar, nós somos envolvidos pela sua unção. É no lugar da oração, é no lugar da contemplação do Senhor que a sua unção, ela nos envolve e ela nos toma completamente. E por que nós precisamos tanto dessa unção do Senhor sobre as nossas vidas? Porque a sua palavra declara que é a unção que despedaça todo jugo. O profeta Isaías, ele disse assim, olha, e acontecerá naquele dia que a vossa carga, ela será tirada do teu ombro e o jugo será despedaçado pela unção. Diga amém. Agora entenda, a unção, ao contrário do que muitos pensam, ela não virá como uma pombinha mansa na janela da sua alma. Esse é um grande engano. Mas então, como essa unção será derramada sobre a nossa vida? É preciso batalhar e conquistar por ela. A unção, amados irmãos, ela é conquistada. A unção, ela é buscada. A unção, ela é tomada. E ela é uma bênção que se obtém por meio da oração. Com isso nós podemos afirmar que aqueles que não são dados à oração também são desprovidos de unção. É por isso que nós precisamos acessar esse lugar, para que nós possamos ser tomados, completamente rendidos ao Senhor, e a sua unção, que é o próprio Espírito, Ele nos tome completamente, e Ele possa quebrar,
despedaçar todo o jugo ou toda a carga que muitas vezes quer se impor sobre nós. Então a oração, ou melhor, a unção, ela é um prêmio que Deus concede aos combatentes da fé. Por isso, novamente afirmamos, a oração ela é conquistada. Ou seja, nós precisamos lutar em oração. E somente quando nós lutamos em oração é que nós alcançamos ou conquistamos a vitória. Você vai perceber comigo na palavra do Senhor que o próprio Deus encarnado, Jesus, o nosso Senhor, Ele era alguém que orava. Nós estamos falando do próprio Deus, mas Ele era alguém que orava. Se Ele era alguém que orava, por que será que muitas vezes eu e você desprezamos a oração? Porque muitas vezes achamos que podemos fazer por nós mesmos. É preciso atentar para o requisito da oração. Quando nós não oramos, muitas vezes nós estamos declarando exatamente assim: olha, aquilo que o Senhor começou no Espírito, nós terminaremos na carne. Por isso que é preciso orar. Por isso que a palavra do Senhor, ela não simplesmente recomenda, mas ela manda: orai sem cessar. A oração ela deve ser incessante nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Alguém disse assim: olha, nossas orações precisam ser apoiadas numa energia que nunca esmorece, numa persistência que não aceita não como resposta, e numa coragem que nunca se rende. Ou seja, nós devemos o tempo todo, em todo o tempo, buscarmos o Senhor em oração. O Senhor Jesus nos ensina lá em Lucas 18 acerca do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Declare isso comigo: diga orar sempre e nunca esmorecer. Mas o diabo plantou uma semente de engano no nosso coração, dizendo que nós devemos orar quando estamos afim, que nós devemos orar quando nós temos vontade, porque se nós não fizermos assim, o Senhor não aceitará. O que o Senhor não aceita é uma vida sem oração, irmãos. Isso sim Ele desaprova. Então Ele nos chama à oração, Ele nos chama a esse lugar, e Ele nos ensina o que é a oração eficaz. Como é que nós devemos nos comportar nesse lugar de oração? Eu queria que você observasse comigo, abra aí a sua Bíblia em Tiago 5:16. Tiago capítulo 5, verso 16. A palavra do Senhor diz para nós: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Você pode dizer amém? O Senhor nos ensina nos ensina na sua palavra que a nossa oração é eficaz quando ela é feita de maneira fervorosa. Nós precisamos entender que esse não é um tempo para orações mornas. Nós não precisamos de orações despretensiosas, mas de orações fervorosas. Esse é um tempo onde nós devemos entrar no lugar da presença do Senhor e nós devemos queimar na sua presença. Diga amém. Portanto, o que ele está dizendo é: nesse lugar onde vocês oram uns pelos outros, onde vocês oram uns com os outros, a cura se estabelece, o milagre ele acontece. Amém? Então nós precisamos entrar nesse lugar com toda a ousadia e com todo o fervor. Esse é o lugar, irmãos, onde nós vencemos batalhas que aos nossos olhos muitas vezes são intransponíveis.
Esse é o lugar aonde o milagre ele acontece. Então o Senhor nos ensina que nós devemos ser fervorosos na oração. Observe ainda o verso de número 17. Elias era homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Aí o verso 18 diz: e depois ele orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. O que é que nós entendemos aqui? É que a oração, além de fervorosa, ela deve ser incessante. Haverá tempos em que nós enfrentaremos muitas dificuldades para orar. Mas ainda que você talvez não saiba nem como fazê-lo, você precisa estar nesse lugar. Nesse lugar diz a palavra do Senhor que os olhos do Senhor te veem. Sim, é verdade que Ele te escuta, mas os olhos do Senhor te veem, Ele quer ver você nesse lugar da oração. E Elias orou. Ele orou incessantemente e o Senhor reteve a chuva. E ele orou incessantemente e o Senhor mandou a chuva. Então a palavra está dizendo para nós, olha, que em todo tempo nós devemos ter fervor e devemos ser incessantes. Você pode dizer amém? Nós não podemos arredar o nosso pé desse lugar, irmãos. Nós precisamos estar nesse lugar. Jesus disse: ore sempre e nunca esmoreça. Nunca desfaleça. Nunca retroceda, nunca volte atrás. Porque é nesse lugar, como declaramos, que nós somos envolvidos pela glória do Senhor. É nesse lugar que nós somos tomados por Ele. E além de fervorosa e incessante, a nossa oração ela deve ser também confiante. Veja o que diz a palavra do Senhor em 1 João 5,15. Primeiro João capítulo 5, o verso de número 15. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você pode dizer amém? O Senhor está dizendo para nós, olha, quando você entrar nesse lugar, você tem uma certeza: o Senhor te ouve. E se Ele te ouve, declara a palavra do Senhor, você tem uma outra certeza, que é a certeza de que Ele te atenderá. Amém? Nós não podemos ser incrédulos no lugar da oração, mas nós devemos entrar com toda a confiança. Amém? Alguém disse certa vez, irmãos, que nós devemos orar até que algo aconteça. Isso fala de uma oração incessante, confiante e fervorosa. Mas você já parou para notar que muitas vezes nós logo esmorecemos quando oramos e não vemos de imediato o resultado da nossa oração? E muitas vezes nós simplesmente declaramos: não é vontade de Deus. Mas muitas vezes não atentamos que o lugar da oração é um lugar de batalha. É um lugar onde a guerra ela é travada. E nós precisamos permanecer nesse lugar até que algo aconteça. Ore sempre. Não desfaleça, não esmoreça, não volte atrás. Lá em Judas, verso 20, a palavra diz assim: olha, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele está dizendo para nós, olha, que nesse lugar da oração, a tua fé, ela é edificada. A tua fé, ela é fortalecida. A tua fé, ela é robustecida. Então nós devemos sim orar sempre. E nós precisamos remover da nossa vida
todo espírito de indiferença que vem imobilizando muitos de nós à oração. Você pode dizer amém? Nós precisamos romper. Nós precisamos vencer todo o embaraço que compete contra a oração na nossa vida. Nós precisamos quebrar toda a muralha que tem sido erguida, que nos impede de entrar nesse lugar. Alguém disse assim: olha, todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Quando você começa a negligenciar a oração, você começa a declinar na sua fé. Você começa a esmorecer na sua fé. Nenhum coração, ele pode se desenvolver bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta de oração. Não é isso que muitas vezes nós estamos fazendo? Nós queremos compensar a nossa falta de oração fazendo algo. O fato é que nada pode compensar a falta de oração. Nós precisamos entrar nesse lugar e nesse lugar permanecer, amém? Leonardo Ravenhill, ele disse assim: olha, a estatura espiritual do crente é determinada pelas suas orações. O que ele está declarando é que a sua vida, ela será medida pela tua oração. Se você é alguém que ora, você é alguém fortalecido no Senhor. Mas se você é alguém que não ora, você é uma presa fácil nas mãos do diabo. Ele não precisará de muito para te paralisar. Ah, amados irmãos, mas aquele que ora, ele verdadeiramente é alguém forte. Você pode dizer amém? É interessante que, por exemplo, no púlpito, muitos podem aparecer e mostrar os seus talentos. Mas no lugar da oração, nós não temos como dar um jeito de aparecer, irmãos. No lugar da oração é você e o Senhor. Você não tem o que mostrar, porque no lugar da oração você é conhecido. Então você não tem como mascarar absolutamente nada. Nós contamos hoje com muitas pessoas que elas sabem organizar, elas sabem fazer, mas poucas estão dispostas a agonizar. Nós precisamos verdadeiramente entender, como homens e mulheres de Deus, que o lugar da oração, que o campo da oração é o lugar onde verdadeiramente nós vencemos todas as batalhas. E nós precisamos entender de que antes que as coisas aconteçam no mundo natural, eles acontecem no reino espiritual. Então, antes das coisas se concretizarem aqui, elas acontecem no reino espiritual. Então nós precisamos estar nesse lugar, nós precisamos nesse lugar permanecer, nós precisamos insistir, nós precisamos avançar. O Senhor disse: olha, vocês devem orar sempre, o tempo todo. Muitas pessoas contribuem, mas poucas oram. Muitas pessoas fazem muitas coisas, mas poucas pessoas oram. Muitas pessoas, irmãos, há muitos temores, muitos medos, mas poucas lágrimas, pouca entrega, pouca submissão e oração. Existem muitos que interferem, mas existem poucos que intercedem. O Senhor nos chama, como disse Hudson Taylor, se vocês querem conquistar aquela terra, vocês precisam entrar nela de joelhos. A verdade é que nós não deveríamos fazer absolutamente nada, tomar qualquer decisão que fosse na nossa vida, sem antes entrarmos no lugar da oração, na presença do Senhor.
Por quê? Porque se nós fracassarmos nas orações, fracassaremos em todas as frentes de batalha. É no lugar da oração que você recebe o coração de Deus. É no lugar da oração que você tem o conhecimento da sua vontade. É no lugar da oração que nós prevalecemos. Amém? Os 2 requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e oração. Diga comigo assim: visão e oração. Você precisa enxergar bem, você precisa enxergar nitidamente, para você saber aonde você precisa chegar. E tanto a oração quanto a visão, elas nascem e se nutrem da própria oração. É na oração que o Senhor abre os nossos olhos. É na oração que o Senhor nos mostra o caminho. É na oração que o Senhor nos faz compreender a sua vontade, o seu querer. E é na oração que nós somos fortalecidos. Deixa eu dizer algo para você. Olha, é muito possível que Satanás ele não tema boa parte das pregações nos nossos dias. É muito possível que ele até se alegre com muitas delas. Mas ele arregimenta o seu exército infernal contra o crente que ora. Irmão, o crente que ora é um perturbador do inferno. O crente que ora, ele coloca uma dor de cabeça em Satanás. Se tem algo que o diabo treme, é alguém que ora. Porque alguém que ora é alguém que tem unção, é alguém que tem revelação, é alguém que tem conhecimento, é alguém que tem poder. Você pode dizer amém? É alguém que tem poder. A palavra diz para nós que no começo da igreja, lá em Atos, muitos crentes começaram a ser dizimados. Muitos crentes começaram a ser mortos e mataram a Tiago. Ao fio da espada, declara a palavra do Senhor. E aquilo agradou a muita gente. Então eles pensaram assim: vamos fazer agora o mesmo com Pedro, que é uma coluna dessa igreja. E eles prenderam Pedro para então matá-lo, assim como mataram a Tiago. Mas diz a palavra que quando eles assim fizeram, amados irmãos, a igreja se reuniu e se colocou em oração. E a palavra diz exatamente isso. Eles faziam orações incessantes em favor da vida de Pedro. E qual foi o resultado dessa oração incessante? A palavra diz que os céus se movimentaram. Um anjo do Senhor foi enviado até o lugar da prisão aonde Pedro estava. E a palavra diz, queridos, que aquele anjo, ele abriu todas aquelas prisões para que Pedro pudesse sair daquele lugar. Então nós percebemos que a oração, ela libera o poder e a ação de Deus na terra. Você consegue me compreender, amém? Então nós precisamos fazer menos a partir de nós mesmos e fazer mais a partir do Senhor em oração. Quando verdadeiramente nós oramos, o inferno estremece. A verdade é que muitos crentes hoje não têm muito conhecimento da prática espiritual do ligar e desligar ensinado por Jesus. É interessante porque a palavra diz que o Senhor nos delegou tal autoridade. E quando nós não compreendemos isso, nós queremos muitas vezes reportar isso outra vez para o Senhor. E nós estamos esperando que o Senhor faça algo em nosso favor, quando na verdade Ele já nos deu a autoridade para ligar e para desligar. Você consegue compreender isso? O Senhor disse assim: olha, o que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que tu desligares na terra terá sido desligado nos céus.
E muitas vezes nós estamos simplesmente esperando que o Senhor faça algo, se for da sua vontade. E o Senhor está dizendo: se tu ligares, se tu desligares. A verdade é que o Senhor não desperdiça o seu poder. Se nós quisermos ser poderosos na obra do Senhor, nós teremos que ser poderosos com Ele. E como é que nós somos poderosos com Ele? É no lugar da oração. Esses são dias, irmãos, onde nós precisamos adentrar nesse lugar como nunca antes. Nós precisaremos viver, nos mover pela revelação do Senhor. Os dias que estão por vir são dias maus. São dias de muita cilada. E se nós verdadeiramente não tivermos o Espírito de Deus iluminando a nossa vida, o nosso entendimento e a nossa visão, nós pereceremos. Então, o segredo da oração é orar em secreto. Diga isso comigo, diga: o segredo da oração é orar em secreto. Ou seja, olha, nós não podemos nos contentar com poucos minutos quando nós oramos em coletividade. Os poucos minutos que nós passamos aqui em oração juntos, eles são preciosos, eles são necessários, eles são valiosos, mas eles não são suficientes. Você precisa entrar no lugar secreto. Você precisa entrar no lugar que é você e Deus, Deus e você. A palavra diz que o Senhor recompensa quem ora no secreto. Aliás, o Senhor até nos manda tomar cuidado com as orações que são feitas em público. Ele disse: olha, tem muita gente que ora em público para ser visto pelos homens. E ele disse: eu já lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando fores orar, diz o Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque aquele que te vê no secreto, ele te recompensará publicamente. Então nós precisamos, amados irmãos, entrar nesse lugar. Amém? É do secreto que nós liberamos sentenças sobre a terra. Nós precisamos orar. Você precisa rasgar os céus com a sua oração. Seu coração precisa ser rasgado diante do Senhor que tudo vê. Se nós formos intensos e incessantes, fervorosos na oração, como recomenda a palavra do Senhor, nós começaremos a ver muitas vezes aquilo que nós não estamos acostumados a ver nos nossos dias. Porque é por meio da oração que o poder de Deus é liberado na terra. Alguém disse assim: olha, a pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. A ausência da realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é um pecado mortal. Ou seja, é no lugar da oração que nós experimentamos o poder de Deus. O Senhor mesmo quer derramar dele sobre você. Muitas vezes nós vimos para um lugar como esse esperando que alguém coloque a mão sobre a nossa cabeça e libere algo da parte do Senhor. E deixa eu dizer algo para você: olha, não há nada de errado com isso, isso é bíblico. Mas a palavra te ensina, a palavra me ensina que você tem o próprio Deus à sua disposição. E que se você entrar nesse lugar, Ele te envolverá. Meus amados irmãos, nesse lugar, no lugar da oração, nós experimentamos o poder de Deus. E nós precisamos nos libertar da ideia de que a fé é uma questão de heroísmo espiritual.
Você já parou para notar que às vezes nós endeusamos heróis da fé? Homens que fizeram proezas no nome do Senhor. Mas a verdade é que a fé é uma questão de maturidade espiritual, não de heroísmo. A verdade é que o que estava disponível para Elias está disponível para nós. A própria palavra diz que ele era um homem como um de nós, sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Você vai ver, por exemplo, o mesmo Elias enfrentando os profetas de Baal, matando todos, e depois entrando numa caverna acuado com medo de uma mulher. Então o Senhor está dizendo para nós que é a nossa maturidade que vai nos levar a esse lugar de fé. Ser fervoroso no Espírito, ser fervoroso no Espírito, disse Paulo. Você precisa entrar nesse lugar e deixar o seu coração queimar. Você precisa entrar nesse lugar e não ter pressa de sair até que você possa ver o resultado da sua oração. Você precisa entrar nesse lugar e ver os céus se abrirem sobre a sua vida, amém? É no lugar da oração que o fogo do céu invade a terra. Quando pergunto se alguém deseja ser tocado pela glória de Deus, se alguém deseja ver o sobrenatural de Deus na sua vida, se alguém deseja viver os milagres do Senhor, é quase unanimidade, todos declararem sim. Mas a pergunta correta a se fazer é: será que você está disposto a entrar numa realidade assim? Porque é preciso pagar um preço. É preciso entender que o reino de Deus, ele é tomado à força, declara a palavra do Senhor. Muitas vezes nós queremos nos mover de maneira gloriosa, mas nós não queremos pagar o preço necessário para que a glória venha. E a palavra do Senhor nos ensina que se não houver um altar, não tem fogo. Então o Senhor está nos convidando a fazermos desse lugar, o lugar da oração, o estilo da nossa vida. A orarmos de forma incessante, a buscarmos o Senhor e a sua presença em todo o tempo, a termos os nossos olhos completamente voltados para o Senhor, a termos prazer em estar nesse lugar. E ainda que você não possa tê-lo a princípio, mas você entender pelo Espírito e pela palavra que esse é o lugar que o Senhor quer nos encontrar. E mesmo que muitas vezes você possa ir até esse lugar, até que quase que obrigado, mas vai chegar uma hora em que a chave ela vai virar, e aquilo que antes era obrigação se tornará um prazer na sua vida. O Senhor quer olhar para você e para mim, e Ele quer poder declarar acerca da minha vida e da sua, como Ele declarou acerca de Jó. Viste tu, meu servo Jó. Ou seja, alguém que estava na sua presença, alguém que era conhecido do Senhor. E é isso que o Senhor quer encontrar na minha vida e na sua vida, amém? Então o Senhor está dizendo para nós hoje, o Senhor está declarando essa verdade para a sua palavra, pela sua palavra para a sua igreja: orai sem cessar. Diga isso mais uma vez para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela: orai sem cessar. É interessante, irmãos, porque pelo menos comigo é assim.
O Senhor sempre me prova na palavra que eu prego. Eu acho que foi ontem ou antes de ontem. Eu fui orar. E sabe aqueles momentos em que a sua cabeça está cheia e você não consegue nem processar palavras, e você quer sair daquele ambiente porque eu não estou conseguindo orar. Então eu disse para mim mesmo, ainda que eu não consiga processar as palavras, mas desse lugar eu não saio, e eu vou permanecer nesse lugar até que o Senhor venha e me toque, até que a sua glória me envolva. E isso é uma luta, isso é uma batalha, isso é uma guerra. Mas essa palavra precisa prevalecer, e a palavra diz: orai sem cessar. Porque é nesse lugar que o coração de Deus ele será movido em seu favor, amém? Em que a unção do Senhor, ela quebrará todo jugo na sua vida. Então ore fervorosamente, incessantemente e confiantemente, amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé agora em nome de Jesus. Eu quero fazer isso com você. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus.